Vou ensinar para você hoje uma técnica de esfumado com um acabamento perfeito, mas que você pode construir de uma forma rápida para o seu atendimento. Vou aplicar na pálpebra como base de sombra o corretivo na cor A1 da Catherine Hill. Vou aplicar em toda a pálpebra, dando batidinhas, uma camada média aqui desse corretivo. Vou trazendo menos produto para o início dos olhos, deixando as bordinhas esfumadas, preenchendo todo o espaço de pálpebra com esse produto. Vamos utilizar a tonalidade de sombras neutras para criar um esfumado bem elegante com um acabamento bem sofisticado. Vamos iniciar usando a sombra marrom mais clara dessa paleta da Nina's Secrets. Para começar o esfumado, vamos utilizar um pincel bem fofinho. Esse aqui é da marca Maria Margarida. Perceba que a base desse pincel de esfumar, ela é mais arredondada. Isso é fundamental para que você consiga um bom acabamento de esfumado. Vou aplicar na ponta das cerdas do pincel a sombra marrom bem clarinha para construir a base desse esfumado. Para iniciar, eu vou aplicar a sombra fazendo toda a cobertura da pálpebra fixa, do côncavo para cima. Começo sempre com batidinhas, depositando a cobertura da sombra. Para criar o degradê, desde o primeiro toque do pincel, você vai depositar e vai levando para cima com puxadinhas, criando o degradê com o restinho de sombra que está no pincel. Faço isso em toda a extensão da pálpebra fixa. Vou levando sempre com puxadinhas as sombras para fora e para cima do côncavo. Trago a sombra lá para o ponto alto, que é o centro dos olhos, e somente a sobrinha abaixo aqui do início das sobrancelhas. Quase juntando com o início do nariz. Vamos criar isso também do outro lado. Depois de aplicar toda a sombra, perceba o acabamento, como ele fica bem difuso. A intensidade da sombra está maior aqui na região do côncavo e ela vai criando um degradê para cima e para fora do canto externo. Próxima etapa, vou utilizar um pincel um pouco menor do que o anterior. Vou utilizar o pincel 136 da Dye Makeup e vou utilizar a sombra mais escura marrom aqui da paleta da Nina's Secrets. Já vou aplicar essa tonalidade com um pincel maior, assim eu consigo ter mais agilidade em pegar uma área maior dessa pálpebra. Se você souber trabalhar direito com o pincel e utilizar pincéis maiores, você vai agilizar o seu atendimento. Peguei a sombra, em vez de pegar na ponta, peguei mais de lateral, porque agora eu vou utilizar o pincel para depositar este produto. Então eu vou depositar em todo o canto externo da nossa pálpebra móvel, ou seja, até o final dos olhos e para o início do côncavo. Vou levar para cima da sombra anterior apenas a sobrinha de sombra marrom do meu pincel. Então, com batidinhas eu vou aplicando, criando uma tonalidade bem homogênea. Quando eu cheguei próximo à metade dos olhos, eu vou trazer essa sombra levemente para cima da cor anterior, indo até a metade dela. Chegando no centro, vou dando puxadinhas para que eu consiga o degradê em uma borda bem difusa desse marrom. Depois de aplicar, para dar aquele acabamento perfeito e bem sofisticado para sua maquiagem, você vai voltar com a sombra anterior e com o pincel anterior e vai aplicar um pouquinho exatamente na junção das duas cores aqui na pálpebra superior. Assim as cores elas se abraçam
e elas ficam com um acabamento muito bonito e uma transição perfeita. Você vai fazer a mesma coisa aqui, onde terminou a sombra escura no centro dos olhos, criando uma segunda tonalidade. Com as duas tonalidades de marrom aplicadas, vou usar a colinha da NYX, que é uma cola pastosa para pigmentos e glitters, para que eu consiga agora uma maior intensidade e fixação do pigmento que eu vou aplicar. Para aplicar a cola, vou utilizar um pincel de esfumar, vou aplicar em toda a lateral desse pincel, com batidinhas, para deixar a cola bem esfumada. E vou aplicar praticamente em toda essa área que sobrou do corretivo, trazendo a sobrinha da cola para dentro do esfumado aqui dos marrons, sem levar demais para o marrom escuro. Vou utilizar agora um pigmento champanhe. Esse pigmento é o 55 da marca RZ. Ele é um pigmento neutro, nem tão frio, nem tão quente, que vai harmonizar muito bem com as cores utilizadas. Vou aplicar com o pincel mais achatadinho, no centro, onde eu apliquei a quantidade maior de cola. Aos poucos, vou trazendo com batidinhas, sem erguer demais o pincel da pálpebra, criando o degradê desse pigmento para as laterais. Vou repetir esse passo novamente para conseguir uma intensidade maior de cor e brilho. Para aplicar no canto interno e conseguir o degradê dessa sombra para o pigmento, vou utilizar essa sombra mais perolada da mesma paleta que estávamos usando. Como é uma sombra cintilante, precisamos depositar com uma certa pressão para conseguirmos a cintilância desse produto. Se aplicarmos com movimentos muito lentinhos, vai ficar apenas um fundinho, não vamos conseguir esse efeito assim tão iluminado. Então, sempre que for utilizar uma sombra cintilante, você aplique dando pressionadinhas. Essa mesma tonalidade, vou utilizar pegando mais na pontinha do pincel e vou usar aqui para iluminar o ponto alto da sobrancelha. Vou aplicar o delineador líquido da Natália Capello, que é um delineador à prova d'água, apenas fazendo uma linha para criar a base para os cílios. A ideia desse esfumado não é fazer um delineado muito largo, é valorizar a técnica apenas com o esfumado. Depois de finalizar o delineado, vou pegar um pincel de esfumar bem pequeno, com um pouquinho de sombra preta, e vou aplicar, ó, com vai-vens bem curtinhos aqui, como se eu quisesse continuar esse delineado, só que criando um leve esfumado. Assim, a sensação é que esse delineado ele não tem um fim, ele se confunde aqui com a textura da sombra. Para criar o esfumado inferior, vamos utilizar o BT Velvet na cor Brown, que vai harmonizar muito bem com as sombras que estamos utilizando. Usar uma base líquida faz o seu esfumado ficar muito mais resistente na parte de baixo. Para isso, vou precisar de dois pincéis, um para aplicar e um para esfumar. Apliquei a tonalidade, venho com outro pincel, criando um vai e vem, para que eu consiga deixar a borda desse produto bem esfumadinha. Apliquei o BT Velvet,
Vou depositar este mesmo produto na linha d'água. Depois de aplicar o BT Velvet, eu vou aplicar o mesmo tom de marrom escuro, selando em cima de todo esse produto. Na sequência, vou aplicar a sombra marrom mais clarinha que usamos como base para o esfumado, abaixo dessa tonalidade de marrom. Esse é o segredo de um esfumado inferior com acabamento perfeito. É você conseguir unir a parte de baixo com o esfumado superior e conseguir deixar a transição das cores sem nenhuma marcação. Então, você aplica pouco produto por vez, deposita um pouquinho, pega mais. Deposita um pouquinho, pega mais. Volto com a sombra perolada, só para criar um pontinho de iluminação aqui no cantinho interno. Para finalizar, vou pegar um pó compacto, um tom mais claro que a pele dela, um pincel de esfumar e vou polir agora toda a parte aqui da olheira, ó, para deixar esse acabamento bem bonito, sem nenhuma sobrinha de sombra.